Não tem para onde fugir. Se você quer começar com análise quantitativa, machine learning, data science, você precisa saber regressão linear. Tem que estar no seu sangue. E no vídeo de hoje, nos próximos dois, eu vou falar sobre regressão linear com bastante detalhe, de modo que você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre regressão linear, né? É a base da análise quantitativa. Não tem como falar de análise quantitativa, de data science, sem falar de regressão linear. Então é bem importante que a gente entenda o que está nos conceitos que eu vou apresentar hoje para vocês. Vamos começar falando bem do básico, o que é a regressão linear, né? Mostrar como você pode calcular ela utilizando o Python. Depois, na aula seguinte, eu vou falar sobre a intuição por trás da regressão linear. Por que a gente calcula ela? Por que ela serve? Por que ela funciona? Né? Vai ser a nossa etapa 2 para a gente entender matematicamente, porque é importante entender por que as coisas funcionam. E na aula 3, a gente vai criar um modelo de regressão linear para prever o preço de uma ação baseado numa outra. E aí a gente vai usar a regressão linear simples e a regressão linear múltipla. Esse vídeo vai ser a base para vários outros daqui para frente, porque aí a gente vai estar equipado para construir vários modelos de regressão linear e de outros modelos também. Então é muito importante que você aprenda o que vai estar no conteúdo dessa e das próximas duas aulas, beleza? Sendo assim, já se inscreve no canal, pô. Escreve aí, dá uma moral pra gente. Coloca nos comentários se você gosta desse assunto, se você gostaria de ver outro assunto, que a gente está levando em consideração tudo que vocês falam. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o Google Colab. Esse é o notebook que nós vamos trabalhar. Como eu disse, ele vai ser quebrado em 3 aulas, tá? Mas você já pode ter acesso a tudo que eu vou falar aqui direto lá no nosso GitHub, né? Eu falei que todos os vídeos dessa série Quant 101 vão estar aqui nesse notebook aberto, público do nosso GitHub. Você pode vir aqui à vontade e já estudar por conta própria. Se quiser a explicação, fica com a gente aí para esse vídeo no YouTube. Beleza? Então tá, sem muita demora, vamos ver o que nós queremos fazer, tá? Né? A gente quer, primeiro, visualizar o relacionamento entre duas ações, né? E para isso a gente vai usar o gráfico de Scatterplot. É aquele gráfico de dispersão famoso, de pontinhos, né? A gente já vai ver isso. Depois a gente vai construir uma intuição por trás da regressão linear e vamos implementar os modelos de regressão simples e multivariada, como eu disse, podendo depois interpretar os resultados. Então, tudo isso vai ser coberto nessa série, beleza? E, de novo, todo o conteúdo está aqui nesse notebook. Bom, vamos lá. Estou aqui no Jupyter Notebook, que você já conhece. A gente precisa se conectar na máquina, no ambiente de execução do Google, para poder executar o código Python. E já estamos conectados. Uma vez conectados, a gente pode começar instalando a biblioteca do Yahoo Finance. Ele está dizendo que o notebook não é de autoria do Google, eu sei disso, fui eu que escrevi. Então, beleza, vou executar aqui o Yahoo Finance e estou pinando essa versão aqui porque muita gente tem reclamado que a versão mais recente, no momento da gravação desse vídeo, está tendo um certo bug de rate limit e tudo mais. Então, pina essa versão, vai funcionar. Tá? E aí, umas bibliotecas que nós vamos usar ao longo do notebook, já importando elas aqui. Então, beleza, já estamos com o Yahoo Finance baixado. Essa é a biblioteca que a gente vai usar para baixar os dados. Foi o primeiro vídeo dessa série que você pode ver aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo, a aula 1, onde eu ensino a baixar os dados diretamente do Yahoo Finance. Mas, para todos os efeitos, o que a gente precisa simplesmente é pegar os dados. E eu vou fazer a análise da regressão primeiro usando esses dois ativos, Petri4 e Tube4. Tá? A gente baixa os dados desses dois ativos, vamos executar a célula aqui. Dei o print aqui no df1 head, que é o data frame com os dados de Petrobras, e estão aqui os dados de Petrobras, bonitinhos, de 2 anos para cá. Tá? Estou usando esse período de 2 anos, que vai ser a análise da nossa regressão. Agora que a gente já está com os dados, né, a gente precisa preparar eles para análise. Então, vamos criar um novo data frame, onde esse data frame vai ter em cada coluna o fechamento, tanto de Petri4 quanto de Tube4. Então, o DF1, o Data Frame 1, são os dados de Petrobras, o DF2 são os dados de Tube4. Nós pegamos a coluna Close, como nós podemos ver aqui, né? Lembrando, um ponto importante que eu coloquei no comentário do vídeo sobre o Yahoo Finance. Para quem está acostumado com essa biblioteca, usava o Adjusted Close, né? O ADJ Close que tinha lá no Yahoo Finance. Bom, eles mudaram. Quando você usa agora, você faz o download dos dados utilizando o método History, você já pega esse dado na coluna Close
de forma ajustada automaticamente, beleza? Então, esses dados aqui já são ajustados, certo? Então, montamos aqui um data frame combinando essas duas colunas e podemos calcular também o dado de retorno, o retorno, né, dos preços. No Pandas, é muito fácil fazer isso. Você simplesmente chama o método PCT_Change, aí você dá um drop NA, nós já vimos isso na última aula também de médias móveis, onde você remove aqueles dados que não estão presentes e dá um print aqui dos data frames que nós temos. Então, tanto o Stocks Data quanto o Returns Data estão aqui. Os dados com fechamento de Petrobras e YouTube, olhando, né, dos 2 anos, do início desse período de 2 anos, e o retorno desde que nós, nesse mesmo período, você vê que como nós demos um drop NA, a gente não tem o dado do dia 27, né? Porque a gente precisou pelo menos de 2 dias para poder ter o retorno, né? Porque você precisa comparar um contra o outro. Então tá, pessoal. Até agora a gente só preparou os nossos dados, né? Baixamos o dado de Petrobras, de YouTube, pegamos só o fechamento e calculamos os retornos diários. Então, de posse desses dados, nós podemos plotar o famoso scatter plot, que é aquele gráfico de dispersão. Isso vai nos ajudar a entender se existe ali algum relacionamento linear entre esses dois ativos. Então, eu vou plotar aqui, vou executar essa célula para a gente dar uma olhada no gráfico. E agora vamos ver o código. Então, primeiro assim, olhando o gráfico, né? Vocês vejam que nós temos aqui no eixo X o retorno, né, de Petrobras, no eixo Y o retorno de YouTube e os pontos representam o par, né? Quando o retorno de Petrobras foi 0,0, menos 0,025, quanto foi o de YouTube? Aí você vai lá e segue nos pontinhos. Então, cada ponto aqui, no eixo X, representa que em Petrobras variou esse valor e YouTube variou esse valor. Né? Vocês vejam que em torno do zero ali é onde a gente acaba tendo mais retornos, né? Mais pontos. Né? Quanto mais a gente se afasta aqui, mais escassos ficam os pontos. Né? Isso é normal. Mesma coisa aqui também no eixo Y para os retornos de YouTube. Em relação ao código, não tem nada demais aqui. Né? A gente simplesmente chama esse método scatter e passa as duas colunas que a gente quer. Então, olhando o data frame de retornos, pegamos a coluna com os retornos de Petro, a coluna com os retornos de YouTube. Esse alfa aqui é só para dar essa opacidade, né, para ele ficar um pouquinho transparente. E aí simplesmente plotamos aqui e deixamos o gráfico um pouquinho mais bonitinho. Então, esse é um gráfico de scatterplot, pessoal. Você consegue ver alguma relação linear aqui? Não é muito claro, né? A gente não dá muito para ver assim, tem alguma linha que passa por um ponto, pelo outro, que é óbvio, não é tão claro assim, né? Mas mesmo assim a gente vai ver como a gente pode descobrir e traçar a reta, a linha que melhor explica o relacionamento desses dois ativos. Maravilha. Então, explicamos aqui como funciona o scatterplot e a gente também pode ver que se existisse uma relação positiva nas ações, a gente teria que ver um padrão formando desde o canto inferior esquerdo, subindo aqui em direção ao canto superior direito. Por quê? Significa que quando os retornos de Petrobras são negativos e para baixo, os retornos de YouTube também são negativos e para baixo. Quando os retornos de Petrobras são positivos, né, e para cima, os retornos de YouTube também são positivos e para cima. Então, né, a gente veria uma certa linha naturalmente emergindo aqui. Isso aconteceria se esses ativos tivessem um alto grau de linearidade entre eles. Vocês vejam que a gente não consegue observar isso aqui. Agora, e se a gente trocasse esse ticker por Petri 3? Vamos executar aqui com Petri 3 para a gente ver? Olha como fica diferente e muito mais claro o que eu quis dizer. Porque agora, como Petri 4 e Petri 3 são ativos muito próximos, quando um tem um retorno, o outro tende a ter o mesmo retorno. Então você vê que naturalmente vai emergindo uma linha aqui. Certo? Você consegue visualizar aqui agora uma linha passando por esses pontos, que vai representar a regressão linear, não consegue? Muito mais difícil no outro exemplo. Então essa é a carinha de um scatter plot quando a gente sabe que existe uma relação linear entre os dois ativos, beleza? Por isso que é importante a inspeção visual. Vamos voltar aqui para os dados normais de PT4 e YouTube. Então, voltei aqui para o nosso scatterplot original e a gente também pode, como uma forma de inspeção visual, ver como que o preço dos ativos caminham ao tempo, né?
você vê que claramente existe uma correlação alta ou positiva entre esses ativos, né? Lembrando que correlação não é tendência, eu já falei sobre isso nesse canal, vou colocar o vídeo na descrição para vocês poderem ver. E aqui é só uma forma de inspeção visual com os preços normalizados, né? Então, plotando o preço das ações, dividindo pelo preço no primeiro dia, né? Então, daí que vem esse ponto ILOC zero, vai dar o primeiro preço da série, você divide e multiplica por 100 aqui para ter ele começando de 100, né? E foi mais ou menos assim que esses ativos evoluíram de 2 anos para cá, os dois subindo, Petrobras com uma subida bem mais alta, mas você vê que existe ali uma certa relação entre esses dois ativos. Muito bem, nós já falamos sobre o scatter plot, já vimos aqui como os ativos se movimentam juntos, e agora chegou o momento de fato falar da regressão linear. Nós já vimos que a regressão linear é a forma da gente descobrir a linha que melhor explica aquele relacionamento, né? Mas como que a gente define isso de melhor explica, né? A gente vai chegar lá. Mas o objetivo é esse. A gente quer descobrir a linha que esteja o mais próximo possível desses pontos, né? Qual é aquela linha que tem o menor erro, né? É isso que nós queremos chegar com a regressão linear. Vocês já devem se lembrar, né? Mas a regressão linear ela é uma curva linear, obviamente, e por isso ela tem a equação do tipo y igual a beta x mais alfa, ou a x mais b, como a gente aprende na escola, né? O que são cada uma dessas variáveis? Isso aqui é muito importante, se você puder, né, tira um print disso aqui, porque isso aqui é o que você vai precisar usar daqui até o resto da sua vida como data scientist ou como machine learning engineer, o analista quantitativo. Na regressão linear, nós temos a variável y, que é o que nós chamamos de variável dependente. Ela é dependente porque ela depende do preço de x para que a gente consiga descobrir o preço dela. Então, o y é o que a gente está querendo prever. No nosso exemplo aqui, são os retornos de YouTube. Já o x é a variável independente, ou seja, a gente usa o x para calcular outra coisa. Então, ele é independente no nosso modelo. No nosso caso aqui, são os retornos de Petrobras. O beta é justamente a inclinação da curva, né? Você tem a curva, você tem a inclinação dela, também conhecido como coeficiente angular. O que o beta significa? Quanto que o y muda quando o x aumenta em 1, né? Então, aumentei 1 o valor de x, quanto que aumenta o valor do y? Qualquer semelhança com o beta que você conhece lá das ações, para medir a volatilidade das ações, não é coincidência, beleza? E o alfa, ou coeficiente linear, é o valor de y quando x igual a zero. É quando você intercepta ali no eixo x igual a zero, o valor de y é o coeficiente linear, certo? Quando nós estamos falando de ação, então o beta maior que zero diz que aquelas ações tendem a se mover na mesma direção, que é a correlação positiva. Se o beta for menor que zero, elas tendem a se mover em direções opostas, correlação negativa. E a magnitude do beta é a força com a qual o retorno de uma ação influencia na outra. Quanto maior o beta, significa que para cada uma unidade de variação de um ativo, aquele varia beta. Então, 3 vezes mais, 4 vezes mais, vai ser um beta de 3 ou de 4. Então, assim, essa é a teoria por trás da regressão linear, e agora a gente pode simplesmente calcular. Lembrando, nós estamos querendo fazer esse y igual a beta x mais alfa. Nós vamos fazer isso separando aqui as nossas variáveis independentes, que é o x, ou no caso os retornos de Petrobras, e o y é a nossa variável dependente, o retorno de tudo. Ou seja, a gente quer, através dos retornos de Petrobras, prever os retornos de Itaú. Será que a gente consegue? Essa é a tarefa do dia. Aqui, pessoal, a gente chama o reshape para colocar, né, essa variável x no formato que o scikit-learn, que é a biblioteca que a gente vai usar para plotar a regressão linear, pede. Se a gente executar isso aqui, fica mais claro. Olha, o x ele tem esse shape, depois que você faz o reshape, né, ele tem esse shape de 500 por 1. O que significa isso? 500 linhas e uma coluna. Então, isso aqui é como se fosse uma matriz, né? Você tem ali 500 linhas de uma matriz, cada uma delas com uma coluna. Então aqui os valores de x, ou seja, os nossos retornos de Petrobras. E o y, ele é aqui simplesmente um array, né? Uma lista, um vetor. Estou pegando aqui os 5 primeiros para vocês poderem ver. Você vê que ele tem um shape de 500, ou seja, uma lista, um array de 500 itens, e é justamente esse o formato que a biblioteca
está esperando para a gente poder calcular a regressão linear. Então, por isso que a gente faz esse reshape aqui, você vai ver isso bem comumente daqui para frente, mas se você não tem dúvida, é justamente para adequar as duas variáveis para o formato, né, necessário. Então tá, agora, olha só, olha como é simples, pouquíssimas linhas para a gente calcular a regressão linear. A gente importa o modelo do scikit-learn, dessa biblioteca Scalane, como eu disse para vocês, é uma biblioteca bem famosa de análise de dados. E aí a gente instancia o nosso modelo e simplesmente chama esse ponto fit, ou seja, você tenta encaixar um no outro, passando primeiro o seu x e o y. X variável dependente, x variável independente, o y variável dependente, porque o y depende dos valores de x. E está feito. Isso aqui é só executar e chamando aqui esse método coef, esse atributo coef_0, a gente pega o primeiro coeficiente, que é o coeficiente angular, ou o beta, e o intercept vai nos dar o coeficiente linear, ou o alfa. Então, a nossa equação, usando a regressão linear, a melhor regressão linear, ela é nesse formato. Retorno de Itaú é igual ao retorno de Petrobras multiplicado por 0,1291 mais 0,007, tá? Então, através da regressão linear, a gente chegou a um primeiro modelo. Esse aqui é um modelo linear. Você tem o retorno de Petrobras, você joga ele nessa equação, você descobre o retorno previsto para Itaú. Tá, então essa aqui foi a parte matemática, essa é a equação matemática que a gente chega e conseguimos visualizar. Vamos visualizar a linha. Então, executando aqui o primeiro gráfico para te dar uma olhada, essa linha vermelha é a nossa linha de regressão, é a nossa regressão linear. Essa é a linha que melhor descreve linearmente o relacionamento entre os retornos de Petrobras e os retornos de Itaú. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no código? Então, basicamente aqui, né, nós fazemos as predições, chamando o método predict do nosso modelo. Quem é o modelo? O modelo de regressão linear. Nós já fizemos o fit, ou seja, já otimizamos a linha para essas duas variáveis e passando aqui o x como argumento da função predict, eu tenho os valores que foram de fato previstos, né? O valor que o modelo me deu. Ou seja, basicamente jogando os valores de x nessa equação aqui que a gente já calculou. Calculei aqui o y underline pred, ou seja, os valores preditos de y. E de novo plotamos aqui o nosso scatter, isso não muda nada, é o mesmo scatter, x e y. A única diferença que mudou é que agora a gente plotou a regressão linear. Então, em vez de scatter, a gente usa o plot normal. Passamos de novo o x como nosso x, só que o y, em vez de ser o y original, o y real, a gente agora passa o y underline pred, ou seja, o y que a nossa regressão linear retornou. E essa é a nossa linha, esse é o nosso gráfico, certo? Muito bem, pessoal. Então, isso aqui é o que vocês precisam para calcular uma regressão linear. Eu não expliquei por que isso funciona, a intuição por trás disso, ou se essa linha é boa ou não. A gente já vai ver, de forma óbvia, que essa linha não está explicando muito bem esse relacionamento. Então, a gente vai ver formas de melhorar isso aqui, de modo que a gente consiga ter um modelo que explica melhor, que tem uma maior acurácia. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é de fato essa linha, essa regressão linear. O que significa ela explicar melhor? Né? Qual a intuição matemática por trás disso? Por que essa é a melhor linha? Tá? Aqui eu só estou colocando uma linha aqui dizendo que ela é melhor, mas eu não estou provando isso para você. Isso a gente vai ver na próxima aula, beleza? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da aula sobre regressão linear. Com a aula de hoje, você já consegue fazer os seus códigos com regressão linear. Daqui para frente, a gente vai tentar entender um pouco mais por que funciona e melhorar os modelos preditivos lineares. Mas com o que a gente aprendeu hoje, vocês viram como é simples. Pouquíssimas linhas de código você consegue computar uma regressão linear entre duas variáveis. Nos nossos exemplos, a gente está usando o retorno de Petrobras e o retorno de Itaú, porque a gente, como pessoas interessadas na análise quantitativa, queremos utilizar as variáveis que estão à nossa disposição para tentar prever o movimento ou o retorno, ou construir backtests e modelos preditivos de ações de empresas que a gente possa negociar e ter ali um retorno esperado positivo. A gente vai chegar lá nessa série Quant 101, então, se você está gostando, tem interesse,
se inscreve no canal, comenta aí, curte e compartilhe com as pessoas. Mais gente assistindo, melhor para o nosso canal, melhor também para a comunidade quantitativa aqui no Brasil. E falando em comunidade quantitativa do Brasil, né, você pode ter muito mais análise quantitativa entrando lá no Quant Brasil, quantbrasil.com.br. Lá você tem backtest, cointegração, retorno histórico, value at risk, gerenciamento de risco, robôs quantitativos. Lá é um verdadeiro hub para análise quantitativa e tenho certeza que você vai gostar. O link para se cadastrar sem pagar nada vai estar na descrição. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.